nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que prazer realmente muito grande de, mais uma vez, juntos meditar um pouco na palavra de Deus. É importante quando assim pensamos nos estudos, do qual estamos passando essa série, estamos já terminando a série profética, do qual hoje nós temos um estudo muito importante, né? Muito importante. E todos realmente, alguns que acompanharam, viram coisas que já aconteceu, está acontecendo e irão acontecer, né? E o mundo do qual nós vivemos, cada dia diz que Jesus logo voltará, né? Tudo está levando, eu creio que ele não vai demorar muito, logo realmente aparecerá nas nuvens do céu. Como nós temos por princípio sempre começar o nosso programa com o cantar o Pai Nosso através do irmão Gligório, que é o nosso diretor da música do programa Palavra e Música. E com ele vamos ouvir, então, oração Pai Nosso cantada. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória
Amém. Glória. Obrigado. Acabou, eu acho que a pilha. Tá bom, aqui. Muito. Pilha, né? Eu acho. Muito bem. Parabéns. Peraí. Fala. Ah, não, aqui. Não está saindo. Ah, não, não. Não está ligado, mas não Está tudo ligado, não está saindo. está saindo. Bom, mas dá para ouvir, não dá? Tá. Muito bem. Não está saindo aqui no ambiente. Nós estamos contentes de ouvir mais um hino. Pode falar. O Pai Nosso, né? Através do nosso irmão Gregório. E eu quero dizer para os irmãos lá de Espírito Santo que o mês que vem, pela misericórdia de Deus, dia sábado, dia 15, né? É 12, 14, 15, é de sábado, é 15 ou 16? É 15, né? É 12, 13, 14, 15. Então, sábado, dia 15, estaremos lá em uma das cidades do Espírito Santo, passando o dia com os senhores, e vamos ficar muito contentes se de fato os senhores estiver lá e a gente conhecer novos irmãos. É uma alegria muito grande. Eu vou, na próxima, eu vou ver se trago o nome da cidade, que agora não me lembro, e já vamos anunciando essa cidade do qual estaremos lá, o grupo Palavra e Música. Deus abençoe, e desde já vamos ouvir mais uma vez aqui o nosso irmão cantando um dos 2 hinos. Maior que esse mundo, maior que o universo, não há fronteiras para esse amor. O amor que aproxima criatura e Criador, o amor que se fez homem pra salvar. E assim, o Deus eterno, Criador de todo o céu, o Deus que com suas mãos tudo formou, desceu a este mundo pra morrer em uma cruz e dar a sua vida por amor. Maior que este mundo, maior que o universo, não há fronteiras para esse amor. Um amor que aproxima criatura e Criador, o amor que se fez homem
pra salvar. Por santo pleno e eterno, um amor que aproxima criatura e Criador, o amor que se fez homem pra salvar. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como barco bem seguro em um mar de ilusões. Se o seu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio à sombra, contempla Cristo sim e seu amor. Esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o sangue da cruz. Esse amor transforma a vida, cura a alma ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou cantar da linda história de alguém que morreu para salvar, pois não há amor no mundo nada igual ao do Senhor Jesus. Cristo deu. Não há maior amor que o seu.
Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma frita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Amém. Amém. Querido glorioso Pai que está nos céus, a Tua palavra está aberta e também com respeito ao Espírito de profecia, dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, aceita com guardar Teus filhos, é que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora eu até esqueci do meu óculos outra vez e fiquei com aquele de lá mesmo. Esqueci de novo. Ainda tem esse daí que a gente foi lá no cliente, então eu fico usando ele mesmo aí. É claro que a gente enxerga mais ou menos, né? Mas com óculos melhora mais um pouquinho, porque eu já escrevo realmente em letra um pouco maior. Tem aí? Não tem aí? Dê uma olhadinha. Não, nessa parte onde estão esses papéis aí, ó. Aí. Esse mesmo, esse. Esqueci do outro. Vai pegar esse daí. É esse mesmo, obrigado. Obrigado. Muito bem, né? Já melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Sempre, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus primeiro revela e depois ele cobra. Ninguém pode dizer que é inocente daquilo que está acontecendo e que já aconteceu e irá acontecer, porque através da palavra de Deus e do Espírito de profecia, todo adventista deve saber. Se não sabe é porque não quer, mas a oportunidade tem, né? O estudo que nós vamos meditar nesta tarde, nesse dia, é um resto segundo a misericórdia divina. O texto básico é Romanos capítulo 11, versículo 2 a 5. O versículo 2 diz assim: Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Deus nunca rejeitou. Ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias, como ele pede a Deus contra Israel, dizendo no versículo 3, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, procuraram tirar-me a vida. Quer dizer, Elias pensou que só ele existia, era o único. Não, mas Deus dá a resposta. Versículo 4, mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Veja que 7.000 homens, Elias não sabia, mas Deus já tinha preparado esses homens, que desconhecido de Elias, mas Deus conhecia e sabia o coração de cada pessoa, separando aquelas pessoas que não se dobraram. Nós estamos no mundo político do qual as pessoas se dobram para as pessoas e não procura a Deus. Quanto mais o fulano diz que não acredita em Deus, mas o povo vão atrás. E naquele dia não vão dizer
que são inocentes. Não vão dizer que são inocentes. Vão sofrer as consequências sabendo que, de fato, praticaram o que não deveria praticar. Você escolha, você tem que ver em quem você vai, de fato, escolher. Aquele que você escolhe, então é isso que você quer. Só que, às vezes, pense bem, ou sincero, Deus o guarda. Agora, aquele que o ouve e continua da mesma forma, ele não é inocente. Se você continua adorando as pessoas que nunca deveria adorar, e se torna, às vezes, até fanático, até briga, até mata por causa de fulano ou betano, você não é inocente e vai sofrer. Nem que você morra hoje, você vai ressuscitar para prestar conta daquilo que você realmente teve oportunidade e não correspondeu. O versículo 5 diz assim: assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Como foi naquele tempo, 7.000 que não dobraram o seu joelho, também no tempo final da graça existirá os remanescentes. E o remanescente, esses são poucos no meio de uma multidão, mas nunca a multidão estiveram certo. Sempre estiveram errado. E sempre o pequeno povo é esse que são conservador das coisas de Deus. Irmão White nos dá um conselho através da inspiração divina. Em carta 96 de 1910, diz ela: a obra em favor dos judeus, delineada no capítulo 11 de Romanos, deve ser tratada com sabedoria especial. É uma obra que não deve ser ignorada. Nosso povo deve receber a sabedoria de Deus. Em toda sabedoria e justiça, precisamos desimpedir a estrada do rei. Deve ser dada aos judeus todas as oportunidades. A oportunidade de vir para a luz, ou seja, para Cristo. Todos nós devemos dar essa oportunidade. E a irmã White diz que eles vão ajudar na terminação da obra. Porque os judeus são sinceros naquilo que conhecem. Mas muitos vão se converter, e muitos têm se convertido. E o trabalho deve ser feito para a honra e glória de nosso Deus. Quando os judeus realmente tomam a decisão ao lado de Cristo, porque o que falta realmente é a credibilidade em Jesus, quando eles passarem a acreditar, já que eles são firmes no santo sábado, ficarão mais firmes ainda com Cristo Jesus. Quem é Jesus? Em manuscrito 166 de 1898 diz o seguinte: se referindo aos versículos 4 a 6 de Romanos capítulo 11, se agirmos de acordo com as condições que o Senhor estabeleceu, asseguraremos nossa eleição para a salvação. A perfeita obediência aos mandamentos é a evidência de que amamos a Deus e de que não estamos endurecidos no pecado. Cristo tem uma igreja em todas as épocas. Há na igreja aqueles que não experimentam nenhuma melhora ao se ligarem a ela. Eles próprios violam as condições de sua eleição. A obediência aos mandamentos de Deus nos dá direito aos privilégios de sua igreja. Em manuscrito 43 de 1894 diz o seguinte, sobre o versículo 5 de Romanos 11. Ora, aqui se encontram as mais preciosas pérolas da verdade, para cada alma, individualmente entre nós,
Aqui está a única eleição da Bíblia, e você pode demonstrar que foi escolhido por Cristo, permanecendo na videira que é Cristo Jesus. Ora, se Deus está orientando com respeito aos seus mandamentos, principalmente com respeito ao Santo Sábado, que essa é realmente a controvérsia entre o sábado e o domingo, o sábado realmente como dia santo de Deus, né? E o domingo como o dia da besta, e que muitos têm adorado e continuam adorando, e vai continuar adorando nesse dia, achando que está adorando a Deus. Não, esse dia não é de Deus. O domingo, ele é um domingo, como é que se diz? Um dia expuro, não é realmente o dia que Deus recomenda para os cristãos, mas sim o Santo Sábado. Veja ainda o que nos diz o Espírito de Profecia no seguinte livro, Atos dos Apóstolos, página 589, capítulo 57. Em comparação com milhões do mundo, o povo de Deus será como tem sido sempre um pequeno rebanho, mas se permanecerem na verdade como revelada em sua palavra, Deus será seu refúgio, permanecerão sobre amplo abrigo da onipotência. Em Testemunho Seleto, volume 2, página 67, diz o seguinte: quando vier aquele tempo de angústia, todo caso estará decidido, não mais haverá graça nem misericórdia para o penitente. O selo de Deus vivo estará sobre o seu povo, poucos remanescentes incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentado pela hoste do dragão, ou seja, Satanás, fazem de Deus a sua defesa. Ou seja, nesse momento difícil da vida, e que esse pequeno povo, ele tem como defesa Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a proteção de seus anjos. É ele que cuida desse pequeno povo remanescente. No livro Grande Conflito, página 444 e 445, diz o seguinte: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhe se apoie a instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, ou seja, da besta. E a inflição de penas civis aos desistentes será o resultado inevitável, ou seja, aquele que não concordar com a doutrina do domingo como dia santo, então sofrerá as consequências, ou seja, as perseguições, mas são por pouco tempo. Lembre que é pouco tempo. Vale a pena você sofrer, porque você não quer guardar o domingo, mas sim o santo sábado. Porque o sábado, esse é de Deus. O domingo, esse é do inimigo. O dia de guarda. É que ele quer um dia para ser reverenciado. E muitos procuram reverenciar nesse dia, achando que está reverenciando para com Deus. Mas você tem a Bíblia, você tem o rádio, você tem a televisão, você tem ouvido muito com respeito ao sábado. Você não é inocente, você se faz de inocente. Mas Deus conhece seu coração e sabe que você não é inocente. Porque você já ouviu, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto você não tem o conhecimento, nunca ouviu falar, tudo bem, mas quando você ouviu, você deixou de ser inocente. Você se faz de inocente.
porque você quer aquilo que acomoda melhor para você, né? E não é inocente. Naquele dia você responderá. Quando a porta da graça fechar, você vai correr de um lado para outro atrás, ver quem pregue, e não tem mais quem pregue para você, porque o Espírito de Deus se retirou da terra. Então você jamais será convertido, você será perdido o resto da tua vida, e assim vai ser queimado com fogo e enxofre por ocasião da volta de Jesus. A besta de 2 chifres faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome, que é 666. Apocalipse 13, 16 e 17, e o versículo 18 fala com respeito do número que diz que é de fato de um homem, né? Essa besta que se refere em Apocalipse 13, do 11 em diante, 12 em diante, né? Esse é realmente, é o 11, parece, 11. Esse é realmente o número da besta 666, se referindo a um homem. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, que se referindo à doutrina dos evangélicos ligado no mesmo princípio de guardar o domingo, né, que é a imagem da besta, né, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. O sinal de Deus é o santo sábado, e o sinal da besta é o domingo. Se você realmente diz, deixa de guardar o santo sábado para guardar o domingo, você está se enquadrando no sinal da besta. E se você ainda tem tempo de você se arrepender, enquanto a porta da graça não fecha, porque não vai muito tempo. Você tem que tomar uma decisão o mais rápido possível ao lado de Deus. Você escolhe Deus ou o inimigo. Mais uma vez, o sinal da besta é o domingo. Em adoração ao inimigo. E o sábado é o sinal de Deus em comemoração a tudo que Deus criou. É o dia memorial da criação de tudo, exclusive o homem. A besta mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 cornos, é a primeira, ou seja, o papado, né? Ou a besta semelhante ao leopardo. Capítulo 13 do Apocalipse, o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando a igreja protestante buscar o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Veja, quando os Estados Unidos, as igrejas principais, como Batista e outras, que dominações antigas, se colocar na posição de querer o apoio do governo para que ponha seus dogmas, no sentido do domingo ser santificado, e eles estão levando uma homenagem à primeira besta, a imagem realmente da besta. E aí o domingo será santificado não por eles, porque o único que pode santificar é o Papa, porque é da Igreja Católica, não é de nenhum protestante. Eles guardam, mas em homenagem ao papado, porque aonde diz que guarde domingos e festa, é lá no catecismo. Na Bíblia não existe, nem na Bíblia católica e nem nenhum é bíblica evangélica. Então, fala lá o sábado, tanto na católica como qualquer uma Bíblia, fala que é o santo sábado de repouso, e não o domingo. Então, se esses protestantes realmente vai se enquadrar, eles recebem o sinal da besta, declaradamente, contra o sinal de Deus. Aí depois vai sofrer as consequências, vai correr se arrependido, mas não tem mais jeito, porque
Jesus já saiu do santuário. E quando ele estiver no santuário, ele está intercedendo por mim e por você. Depois que ele sai do santuário, não tem mais quem procure interceder. Então o Espírito Santo não vai converter mais ninguém, porque já a porta da graça se fechou. Depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vistos os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal. É claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, a sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. O sinal de Deus é o santo sábado, e o sinal da besta é o domingo. Então aí vai ter a diferença no caso do que adora a Deus e o que adora a besta. O que serve a Deus e o que serve a besta. Apesar de você ser evangélico, seja lá o que você for, se você se enquadrou no sinal da besta, guardando, você está adorando realmente a besta, que é o seu representante do inimigo, né? Os característicos especiais da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará, veja que o Papa cuidará, em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. O tempo nós temos na Bíblia ensinando desde de Gênesis, o começo lá, que era uma tarde e amanhã, o primeiro dia, uma tarde, amanhã, o segundo dia, e assim sucessivamente. E o que a Igreja Católica ensina? De meia-noite e à meia-noite. Então o tempo já foi mudado, não é? Não vai mudar mais. Já mudou, porque o povo comemora o outro dia da meia-noite. Então, até o que se diz cristão, até os adventistas também, às vezes, entra nessa também, comemorando o outro dia, né? Na meia-noite, e sabendo que o pôr do sol para nós já é o próximo dia. Ou seja, hoje, lá para as 5 e pouca, antes das 6, o pôr do sol se esconde, para nós já é sexta-feira. Mas para o católico e muitos crentes aí afora, só a partir de meia-noite. Não. Deus, ele criou o céu e a terra, a tarde e amanhã, o primeiro dia, a tarde e amanhã, o segundo dia, e assim sucessivamente. E não de uma meia-noite a outra meia-noite. Ele já mudou. E a lei, sim, porque se você pegar a lei que está escrita no catecismo, os 10 mandamentos no catecismo, e os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, você vai ver a diferença lá no segundo mandamento e o quarto mandamento, as mudanças que houve. Então, em lugar do Santo Sábado, tá, guardar domingos de festa, e assim sucessivamente, a mudança que houve. Então, ele já mudou, não vai mudar, já mudou. Agora, se falta só cumprir o domingo como um dia santo, que até agora ainda não foi santificado. Mas quando as igrejas nos Estados Unidos se unir e pedir para que seja santificado esse dia, aí a profecia se cumprir de uma vez por todas, não terá mais oportunidade. Agora, enquanto você ainda é inocente em alguma parte, ainda tem a oportunidade de se arrepender e guardar o Santo Sábado. Mas não fique teimando por muito tempo guardando o domingo, porque se você morrer hoje, você morreu perdido. Você morreu perdido, porque você tem conhecimento, mas você não quis aceitar. Você preferiu endurecer o coração e morreu com o coração duro, acreditando naquilo que não deveria acreditar. Você tem que acreditar na palavra de Deus e não do homem. O homem é falho, o Inácio é falho, o pastor é falho, todos nós somos falhos. Agora Deus nunca falhou e jamais falhará. Então o que ele fala é isso mesmo. E Paulo intitulou o mesmo poder o homem do pecado. Lá em 2 Tessalonicenses já fala do homem da iniquidade, o homem do pecado, se referindo ao papado, que deveria exaltar acima de Deus. Que se você implanta outra lei
sem ser a lei de Deus, você quer ser mais do que Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Uma profecia é o cumprimento da outra. Daniel 7:25 e 2 Tessalonicenses 2:4, se referindo à pessoa do pecado, né? Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa, em lugar de Deus. Em Testemunho Seleto, volume 2, página 183, 184, quando o anjo destruidor estava para passar pela terra do Egito e ferir o primogênito tanto do homem como dos animais, os israelitas foram instruídos a pôr seus filhos consigo dentro de casa e pôr sangue nas ombreiras da porta. E ninguém devia sair de casa, pois todos quanto fossem encontrados entre os egípcios seria destruído com eles. Ora, se Deus mandou colocar realmente um sinal, um sangue nas portas, para que o anjo destruidor, vendo, ali não destruía aquele lá. Podia ter até alguns egípcios lá dentro, não seria destruído porque estava no lar de um cristão, protegido. Mas se um cristão está no meio, estava fora, seria destruído. Apesar de ser um cristão, ele seria destruído porque ele deu ouvido, não deixou de ouvir a Deus para dar ouvido ao mundo. Imaginemos que um israelita houvesse negligenciado por sinal do sangue na porta, dizendo que o anjo de Deus poderia distinguir entre os hebreus e os egípcios. Haveriam a sentinela celeste para dar a sentinela celeste parado para guardar aquela morada. Ou seja, se o povo não colocasse o sangue, apesar de ser do povo de Deus, ia ter ali um sentinela guardando aquela casa? Não, porque Deus mandou que colocasse um sinal. E nós temos o sinal é um sábado. Ele não vai guardar uma casa que seja desobediente. Então vai sofrer as consequências, seja ela qual for. Pode ser de cristão ou não cristão. Devemos tomar para nós essa lição. Outra vez, deve o anjo destruidor passar pela terra, deve haver um sinal sobre o povo de Deus. E esse sinal é a obediência do seu santo sábado. Quando estiver perto, avisa para mim. Do santo sábado. Não podemos seguir a própria vontade e juízo e lisonjear-nos de que Deus satisfará as condições que impomos. Não. Deus é Deus. Quando Ele fala é isto, é isso. Não adianta eu e você querer inventar alguma coisa, como quem diz Deus vai ter misericórdia. Não. A misericórdia dele tem o limite certo, na hora certa, acaba a misericórdia e vem a justiça. Ele é misericordioso, mas ele é justo. E se ele falou, não se discute com ele. Ele prova nossa fé, dando-nos alguma parte de desempenhar em relação com a sua interposição em nosso favor. Aos que satisfazem as condições, serão cumpridas suas promessas, mas todos quantos se arriscam a afastar-se de suas instruções para seguir o caminho de sua escolha, perecerão juntamente
com os ímpios quando a terra for visitada por seu juízo. Ora, mais uma vez, não importa que você diga que seja adventista ou não. Se na hora, no momento difícil, você está do lado errado, você pode ter sido 100 anos de adventista, você vai ser destruído da mesma forma que o ímpio. E qualquer cristão que se diz cristão. Em Testemunho Seleto, volume 3, página 185, diz o seguinte: os adoradores de Deus serão distinguidos especialmente pelo respeito em que tem o quarto mandamento, visto ser esse o sinal do poder criador de Deus e a testemunha do seu direito de reclamar a reverência e a homenagem do homem. Os ímpios serão distinguidos pelos seus esforços para demolir o monumento comemorativo do Criador e exaltar a instituição de Roma. Ou seja, deixa de adorar no Santo Sábado para adorar no domingo. Na conclusão do conflito, toda a cristandade ficará dividida em dois grandes grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Embora a igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, a que recebam o sinal da besta, o povo de Deus não receberá. Apocalipse 13, 16. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número de seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha harpas de Deus, e cantava o hino de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse 15, 2. Isaías, realmente, depois os irmãos lê, Isaías capítulo 10, versículo 21, 22. Vamos ler o que diz realmente aqui. Veja Isaías capítulo 10, versículo 21 e 22. Isaías capítulo 10, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinado, transbordante de justiça. Ou seja, um pequeno povo, no meio de tantos, é que vão se converter ao verdadeiro cristianismo. Tremenda provas e aflições guarda o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações um a outro, canto da terra, mas em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e sua hoste não os poderá destruir, pois os anjos magníficos em poder protegerão. Quer dizer, os anjos estão sempre à disposição a proteger todo aquele que realmente estiver guardando os mandamentos de Deus. Se eu e você sabemos que Deus, Ele nos protege se fizermos a sua vontade, por quê? Por quê? Você tem todo o conhecimento, você já ouviu, e você continua rejeitando o Santo Sábado como mandamento de Deus? O juízo de Deus, o Senhor está retirando da terra suas restrições, e breve haverá morte e destruição crescente, criminalidade e cruéis
e maus intentos contra os ricos. Olha, veja aqui o que a irmã White fala na sua visão. O Senhor está retirando da terra suas restrições. E veja se já não está acontecendo. Isso mais de 100 anos que ela profetizou. Em breve haverá morte e destruição crescente. E criminalidade. Está crescendo? Não. E cruéis e maus intentos contra os ricos. Contra os ricos. Porque eles tiveram oportunidade de ser útil, ajudar os pobres, mas eles cada vez mais escravizam. Ele arranca tudo que tem do pobre e faz as campanhas para ganhar mais dinheiro, não se contenta com o que tem. O bicho cada vez mais fica animado no dinheiro, que esquece que o dinheiro que foi dado foi para que ele ajudasse os pobres, mas ele só pensa em ele comer e os outros que morram de fome. Então, por isso que o próprio pobre e os demais vão se revoltar contra eles. E vão, olha aqui, olha, intentos contra os ricos, cruéis, os quais se exaltaram contra os pobres. Os ricos se exaltaram contra os pobres. Agora a vez dos pobres, desses realmente revoltados, invadir em cima dos ricos e procurar escravizá-lo e destruí-lo. Os que estão sem proteção de Deus, os ricos que estão sem proteção de Deus, não encontrarão segurança em lugar nenhum, nem posição alguma. Os agentes humanos estão se preparando e usando sua faculdade inventiva para fazer funcionar o mais poderoso aparelhamento para ferir e matar. Em Eventos Finais, página 227, diz o seguinte: vi em visão, diz ela, dois exércitos, em terrível conflito. Um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo e guiava o outro a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel, se referindo a Jesus. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, e à medida que a companhia do exército do Senhor se juntava ao inimigo, tribo após tribo das fileiras do adversário, se unia ao povo de Deus, em que guarda os mandamentos. Um anjo que voava pelo meio do céu, pois o estandarte Emanuel em muitas mãos, enquanto um forte general bradava em alta voz: perfilai-vos, tome agora posição aos que são leais aos mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo, que é realmente o espírito de profecia. Sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Venham todos quanto queira acudir em socorro do Senhor contra os valentes. Amém e amém. Em Mensagem Escolhida, volume 2, página 55, já está escrito antes. Quer dizer, mais de 100 anos, a irmã White já teve essas visões. E nós estamos vendo que tudo que está escrito na palavra de Deus está escrito também nos testemunhos, apoiando cada vez mais as decisões que Deus realmente já estabeleceu, só confirmando aquilo que de fato ia acontecer. Pergunto eu, você não gostaria, de onde estiver, não importa que religião você é, mas se hoje você ouviu, falando com respeito mais uma vez sobre o Santo Sábado, quantas vezes o irmão Inácio já falou aqui com respeito ao Santo Sábado, e parece que nada lhe toca o seu coração?
Pare e pense. Eu estava essa semana no restaurante, segunda-feira, e tem uma mensagem, chega para o irmão Marcos Camilo, que o Cardoso estava... Cardoso é um grande amigo nosso, era nosso amigo. Nós viajamos lá para Curitiba, lá onde está o genro dele e tudo, a igreja, que ele estava internado, estava passando muito mal. E reanimaram ele e operaram. Só que na terça-feira eu falei para a menina que hoje eu iria fazer a visita a ele, que viria no programa, daqui eu sairia para lá. E o que aconteceu? Logo terça-feira de manhã, ontem, quarta-feira de manhã, vem a mensagem do qual ele tinha falecido. Não deu nem tempo de eu visitar. Eu fiquei triste porque eu podia ter visitado até quarta-feira. Ele estava esperando ainda. E eu realmente não fui fazer essa visita. Fiquei triste por isso. Deus sabe que eu fiquei muito triste. E que Deus tenho pedido perdão a Deus por ter essa oportunidade de ter ido lá e eu não ter ido. E Deus me perdoe mais uma vez, eu peço, e publicamente. Mas se você, também como o Cardoso e outros, e eu, ninguém sabe o dia nem a hora, só Jesus sabe. O dia que vamos dormir ou ficar acordado até a volta dele. Se você quer, realmente, ao Gregório cantar esse hino, onde você estiver, medite e pense principalmente nos mandamentos de Deus. E exclusivo, o Santo Sábado é um sinal entre Deus e seus filhos, diz a Bíblia. E o domingo é um sinal entre a besta e seus seguidores. Você siga o que você quiser. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz.
crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor de Deus, há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por esses momentos do qual passamos aqui meditando na Tua Palavra e também ouvindo esses hinos tão bonitos que nos levam mais perto de Ti. Vem estar conosco ao sairmos daqui, acompanha com Teus santos anjos e protege com as Tuas santas benditas mãos. Abençoa esta emissora e as demais que transmitem os nossos programas em nome de Jesus. Amém, Senhor.